do seu povo. É em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Então, vamos lançando sobre Deus, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos iniciar com a equipe de louvor. A equipe de louvor vai estar apresentando um cântico que fala sobre a formosura do Senhor, quão formoso é estar na presença do Senhor, louvar ao Senhor. E logo a seguir nós vamos cantar com eles também o cântico Rompendo em Fé. Podemos ouvir o cântico? Tua glória enche o céu.
Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, a tua igreja se reúne nessa noite para declarar que só o Senhor é santo e que só o Senhor é Deus, Senhor. Senhor, nessa noite, contempla a vida de cada um que está ligado, Senhor, nessa internet, nesse culto online. Senhor, contempla as necessidades de cada um que confia no Senhor, vai dando paz, vai dando alegria, vai dando prosperidade, Senhor, vai agindo nas vidas, Senhor, que estão te buscando, Senhor. E que nessa noite a tua palavra possa arraigar-se no nosso coração, Senhor, e produzir cada vez mais fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter as comunicações com a Bia. Boa noite, irmãos. Então, vamos fazer os comunicados aqui rapidinho, as coisas mais importantes. Lembrar os irmãos, né, sempre importante, da campanha do quilo, que a gente está arrecadando alimentos, itens de higiene, itens de limpeza e também doações em dinheiro. Então, caso os irmãos queiram doar algum item, é só procurar a irmã Marta na igreja, ela está lá às segundas, quartas e sextas, de 9 a meio-dia. É só tocar a campainha que ela vai atender e pegar a oferta. Tá? A igreja está sendo mantida fechada por questão de segurança, mas ela vai estar lá para atender quem puder doar. E caso os irmãos queiram fazer alguma doação em dinheiro, a conta da igreja está disponível para isso, né? Ela está disponível tanto para doação em dinheiro, quanto para doação da campanha do quilo, quanto para dízimos e ofertas, e também para doações de missões estaduais. Então, a tela está aparecendo aí para vocês, a conta. Então, é só mandar e depois mandar o comprovante para o irmão Marcionil. Ele tem esse WhatsApp dele, né? Manda o comprovante para ele direitinho e especifica, né, o que é. Se é doação para a campanha do quilo, se é doação para missões estaduais, enfim. E caso os irmãos não possam, queiram doar alguma coisa, mas não possam doar por conta, né, de ser do grupo de risco, está evitando sair, é só entrar em contato ou com o número da igreja, o WhatsApp da igreja, 26733599, ou entrar em contato com o irmão Vinícius, que ele está responsável por esse recolhimento. Né? E também, como os irmãos bem sabem, esse mês a gente está comemorando os 41 anos da nossa igreja, está comemorando o aniversário da igreja, e nós vamos ter várias programações, né, durante esses dias. Toda quarta, todo domingo, nós vamos receber um convidado especial. Hoje nós estamos recebendo o pastor Evandro, né, e a sua esposa, da Igreja Batista em Mantova, na Itália. No domingo, às 6 horas, nós vamos receber o pastor Robério Soares. E na quarta-feira que vem, que é o dia do aniversário, nós vamos estar recebendo o pastor Diego Bravin, às 7h30. E a gente vai continuar anunciando, né, nos próximos cultos também nós teremos participações, mas nós vamos anunciar a partir de semana que vem. Então, fiquem atentos. E também agradecer, né, aos visitantes que estão aqui com a gente, agradecer a presença do pastor Evandro, a Juniana, agradecer todos os outros visitantes que estão aqui com a gente, né, no Zoom, e também no Facebook, porque esse culto está sendo transmitido, né, pelo Facebook. Então, agradecer a presença de todos. Né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica de Isaías 59, versículo 1. Diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O tema dos nossos 41 anos fala sobre o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor para com a igreja, com a nossa igreja, com a PIB Universitária do Brasil, porque há 41 anos a gente sente, a gente percebe a presença do Senhor em nossas vidas, o cuidado do Senhor para conosco. Né? E nesse momento, principalmente que a gente tem vivido esses momentos difíceis da pandemia, né? E a gente conseguiu novos meios, né? A gente tem mantido a igreja unida, né? E a gente sabe que isso é cuidado de Deus, cuidado do Senhor para com a sua igreja, cuidado do Senhor com as famílias da igreja, com os membros da igreja, né? Com o seu povo. Nós vamos ouvir o hino 352 do nosso inário, que diz
Cristo te estende a sua forte mão. Essa versão é cantada pela igreja de Curitiba, pela PIB de Curitiba. Então, nós vamos ouvir essa canção. Nós vamos orar nesse momento, irmãos, fazer o nosso momento de intercessão. Nossa igreja tem se reunido diariamente para oração às 6 horas, né? E nós temos os pedidos que são feitos ao longo da semana. E temos os nossos pedidos, né? Que a gente ora todo dia, né? Toda vez que a gente se reúne, a gente tem orado por eles. Pelo 40º aniversário da nossa igreja, né? Quarta-feira que vem é o dia do nosso aniversário. É quando a gente comemora os nossos 41 anos. E decidimos que o mês todo a gente vai estar fazendo programas alusivos, trazendo pregadores para estar conosco nesse período. Então, que nós estejamos orando pelo aniversário, orando pelos pastores que estarão trazendo a mensagem ao longo desse mês, por aqueles que a gente vai convidar, pelos visitantes, né, para estarem conosco nesses dias, seja também um momento de evangelização, né, que a gente possa estar ganhando outras pessoas para Cristo. Orando pela nossa cidade, pelo Estado, pela pátria, pelo mundo, né? Por esses momentos que a gente tem passado de enfermidade, né? Pelas questões econômicas, né? Políticas, por tudo que envolve, né? A questão do nosso país. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Muitos estão doentes, muitos já perdemos, né? Um profissional de saúde pela doença, mas que Deus possa estar guardando, né? Essas pessoas que estão se dedicando incansavelmente pela saúde do povo, né? Orar pelas nossas famílias, para que Deus continue nos protegendo, cuidando de nós, guardando-nos. Nosso processo de sucessão pastoral, que está um pouco parado, né? Mas a gente continua orando, a gente tem que orar pela nossa igreja, né? Orar pela decisão, orar por aqueles que serão consultados, né? Que Deus possa estar nos orientando nesse processo.
E pelos aniversariantes da semana. Ontem aniversariou o pastor Alecrim, né, dia 9, e amanhã tem o aniversário de casamento da Dona Maria das Neves e do seu Roberto, né? Então, que a gente possa estar orando por essas pessoas, por essas vidas, por essas famílias. Eu quero pedir à irmã Venância que esteja nos conduzindo nessa oração, e logo após a oração, o pastor Hamilton estará com a palavra para fazer a apresentação do pastor Evandro, que estará trazendo a mensagem junto com a sua esposa nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, imensamente as tuas misericórdias, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque apesar do momento estar sendo difícil para todos nós, mas tu tens estado conosco, ó Pai, nós temos sentido a tua presença. Agora, Senhor, te peço, Senhor Deus, pelos pedidos feitos pela irmã Ana Paula, por todas as pessoas, por todas as pessoas que lidam com saúde, ó Pai, que estão nesse momento numa batalha grande. Peço que tu abençoes a cada um, Senhor, a cada profissional. Quero que tu também, Senhor Deus, abençoe as famílias da nossa igreja, Senhor Deus. Peço também, Senhor Deus, que tu abençoes a sucessão pastoral. Peço também, Senhor Deus, que tu abençoe, Senhor, a cada família representada neste culto, em cada telinha aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nos ampare, nos oriente a cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela tua igreja, Senhor. Obrigada, são 41 anos, ó Pai, da tua igreja, Senhor Deus, proclamando as boas novas de salvação. E nós queremos te agradecer, Senhor, por toda a tua igreja, pela liderança, Senhor Deus. E agora te peço especialmente pela mensagem, Senhor Deus, que ouviremos, a tua mensagem através do pastor Evandro. Obrigada por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Queridos meus abençoados e queridos irmãos, eu quero dar boas-vindas a todos aqueles a quem não cumprimentei ainda. E eu vou saudar aqueles que estão também pelo Facebook. Eu quero cumprimentar a Amélia, que é de Fortaleza, que está conosco, cumprimentando em nome de Amélia a todos que estão participando, e damos as boas-vindas a você e a você também, que assistirá posteriormente. Você que está assistindo esse vídeo via Facebook ou YouTube, eu quero dizer que a nossa intenção é que Deus abençoe muito você e que fale profundamente ao seu coração. É um presente para nós estar recebendo de Mantova, na região da Lombardia, a celebridade que é esse nosso amigo. Gente muito boa, ele é muito célebre. Esse camarada, ele roda o mundo, e onde ele vai no mundo, ele conta a história do lugar contextualizando na Bíblia. Se você acessar o canal do YouTube dele, você vai conhecer boa parte do mundo através dos seus vídeos, do seu testemunho. Evandro, eu agradeço muito, louvo a Deus, cada vez que eu assisto um daqueles vídeos, né? Você pelo mundo, eu não sei em quantos países você já esteve, mas não foram poucos. Aliás, você e Juliana gostam de viajar, e a gente tem o privilégio de tê-lo como amigo, e carinhosamente nós os convidamos para que, como família da fé, a gente pudesse ouvir dos cuidados de Deus. E a nossa oração é que Deus use poderosamente nesse instante, e no tempo oportuno você compartilha com Juliana e conduza à vontade. Eu estou em casa, e creio que todos aqui estão em casa, prontos e com os corações abertos, literalmente. Você está em casa, literalmente, a gente também. E vamos, mais uma vez, falar com Deus, suplicando a bênção do Senhor. A gente tem aqui uma liderança extraordinária, Evandro, uma liderança competentíssima, fantástica. Os irmãos não sabem de uma coisa que, no passado, assim que a gente iniciou o processo de sucessão pastoral, hoje o Evandro está estável, onde está, eu falei, poxa, conversei com o Venâncio, que bom seria se o Evandro estivesse aqui por perto. Eu teria o maior prazer de tê-lo como meu pastor. Então, Evandro, é uma grande honra tê-lo conosco, uma alegria grande.
a igreja é uma igreja alegre, vibrante, uma igreja atuante, uma igreja firme, com gente amadurecida, gente que sabe o que quer e que procura o melhor. Por isso está aqui hoje, adorando a Deus, liderados por nossa vice-presidente, irmã Wayne. Faz assim, irmã Wayne. Você já falou com ele já pessoalmente. Essa aí, ó, na telinha aí. Evandro, daqui a pouco nós estaremos te ouvindo com alegria. Pai, usa o teu servo como instrumento para falar a cada coração. Abençoa-o, abençoa a Juniana, abençoa a sua família, seus filhos, a sua igreja, e que ele tem abençoado tanto. E agora usa-o para falar a cada um de nós. Estamos à distância, mas ligados na proximidade que teu Espírito proporciona como irmãos. Estamos próximos porque Cristo nos une. E é em nome dele que nós oramos, suplicando estas bênçãos. Amém. Deus te use, querido. Fique à vontade. É só tirar o mudo aí do teu microfone. Fique à vontade. Ok, boa noite a todos os irmãos. Estou muito feliz, sinto muito honrado. Quero agradecer de coração esse convite, essa oportunidade, essa missão de poder estar compartilhando essa igreja, uma data tão expressiva, tão singular, 41º aniversário da igreja, uma igreja que tem uma história, uma igreja que passou pelas suas lutas, mas a missão dessa igreja não para por aqui. Tem ainda muito da parte do Senhor para vivermos e juntos fazermos a obra do Senhor nessa localidade, no estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir que os irmãos de todo o coração diminuem bastante todas essas palavras que a gente sabe que são palavras de carinho, a gente se sente muito feliz, as palavras do pastor Milton. Mas, irmãos, somos apenas servos, com toda humildade no nosso coração. O Senhor tem nos ensinado a cada dia, num contexto desafiador, um contexto multicultural. A nossa igreja é uma igreja de 22 nacionalidades. Estamos aqui há 4 anos, aprova o Senhor, que eu e minha esposa chegamos aqui em 3 e hoje já somos 4, porque praticamente há 10 meses o Senhor nos deu a vida do John. Eu acredito que alguns irmãos puderam ver. Depois vamos tentar, se ele não estiver dormindo, a gente vai tentar juntar toda a família. Mas tem sido uma experiência muito boa, a gente tem aprendido bastante. Então, tudo isso é obra de Deus, qualquer resultado, qualquer êxito, qualquer vitória, e a glória é sempre do Senhor. Nós somos apenas pó, servos inúteis, não somos melhor do que ninguém, mas a gente fica muito feliz em podermos estar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Milton, que para nós ele é uma referência, com a sua dedicação, seu zelo, seu compromisso. Um homem desse quilate com todas as suas atribuições, o seu trabalho, nesse corre-corre de todo o estado do Rio de Janeiro, uma responsabilidade muito grande e sempre feito de uma forma ímpar o seu trabalho para glorificar o nome do Senhor, abençoando também a nossa denominação. A nossa igreja é uma igreja batista, nós estamos aqui da Convenção Batista Italiana. Eu não sou vinculado à Convenção Batista Brasileira, porém a igreja é uma igreja italiana, então automaticamente ligada à convenção aqui na Itália. Mas, irmãos, eu acredito que, deixando esses pormenores de lado, estou casado já há 13 anos com a Juniana, e Deus nos deu o fruto desse relacionamento, desse amor, a vida do Josué Pietro, o pastor Hamilton pôde conhecer pessoalmente, e o pequeno John, de apenas 10 meses, que é uma fofura, é uma graça. E Juniana agora teve que se retirar, porque já está na sua hora de dormir. Hoje, em específico, ele está elétrico. Mas tá bom, irmãos, eu quero agradecer, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, muito simples, irmãos. Quero pontuar alguns elementos para a edificação sua pessoal e, por conseguinte, a edificação da igreja. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Eu vou ler apenas 3 versículos, irmãos. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Profeta menor Oséias, capítulo 6, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Eu vou ler na minha versão e você esteja acompanhando, respectivamente, na sua. Eu acredito que todos estão me ouvindo bem, então se os irmãos têm me ouvido bem, faz um sinal assim com a mão. Ok, já é o suficiente para mim poder aqui estar seguro.
Então diz assim a palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é justamente aquilo que nós precisamos. Não permita, Senhor Deus, que nenhuma palavra humana, nenhum sofisma, produto do intelecto humano, Senhor Deus, venha preencher o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra, que é fonte de vida, é a palavra que nos conduz à vida eterna. E é a palavra, Deus, que tem sustentado a tua igreja ao longo desses 41 anos de existência. Toda a glória seja dada ao seu nome, meu Pai. E obrigado por todos os líderes, servos, irmãos em Cristo, que têm feito essa obra, Senhor, Deus, se apoiando nessa palavra, meu Pai. E nessa hora que o teu nome seja glorificado, que o Senhor possa conceder a tua graça, a fim que eu seja um canal de bênção para essa igreja, todos os irmãos que estão, ó Deus, conectados com o Zoom, e os demais irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook. Então, Deus, conduza essa mensagem, esse momento, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Falar do profeta Oséias, um profeta menor, vale salientar, irmãos, não é que ele é menor, que seja de menor importância. Ele é um profeta menor porque o seu conteúdo textual, como de outros, foi um conteúdo mais compacto, mais preciso, direto, um conteúdo menos denso, se compararmos com Ezequiel, Isaías, Daniel e outros. Mas a mensagem do profeta Oséias, e a igreja conhece porque é uma igreja que foi educada na palavra de Deus, tem um drama pessoal do profeta, diante de uma ordem, um imperativo de Deus. Casar com uma mulher de prostituição e ter filhos com essa mulher, filhos de prostituição. Nada compatível com o ofício e com o ministério profético. Isso já fica evidenciado já no capítulo 1. Então esse drama agora, ele fica potencializado, porque Oséias tira essa mulher da vida, tira essa mulher da zona, do seu lugar de pecado, do seu lugar de profanação, traz para sua casa, dedica a ela o seu amor, o seu melhor, tudo aquilo que ele, como homem, sempre idealizou e sempre sonhou dar para sua esposa. Mas as perspectivas do profeta, elas já vieram sendo frustradas porque era uma mulher de recaídas. Ela não conseguia ter e dar continuidade à fidelidade. E segundo toda essa trama, todo esse desfecho, toda uma leitura que se faz do capítulo 1, capítulo 3, essa mulher, ela tem as suas recaídas, ela volta para os seus amantes, e agora Oséias se sente desmoralizado. O texto que nós acabamos de ler é o drama pessoal do profeta, aonde passa um pouco aquele... Estou pensando aqui em italiano. Aquele contar, aquele transmitir de uma biografia, um registro como se fosse um diário, e ele agora apresenta como ele se sente, até mesmo por trás de uma linguagem poética, até mesmo utilizando uma metáfora para dizer como é que estava o seu coração. Então é o momento que ele perde a credibilidade, porque não tem mais moral para falar. Um homem que, como profeta de Deus, símbolo, ícone para o seu povo, agora a sua mulher, ela tem um comportamento vexatório, um comportamento de vergonha. Ela não condiz, não tem moral agora o profeta Oséias para usar a sua casa como um exemplo. E o que o profeta sente? Sente o desejo que talvez seria natural e comum em cada um de nós. Justamente, principalmente de homens que vieram de uma geração onde valores sempre foram mantidos e a gente foi educado nessas premissas, que são coisas que são incompatíveis numa relação. É a falta de respeito. Na verdade, é um homicídio ao amor, a uma aliança. Qual é o senso natural? Deixar, romper essa aliança
e cometer e pedir o divórcio, a carta de divórcio, uma vez que até mesmo nas palavras de Jesus, ele teria ali todo o respaldo e toda a justificativa, todo o aparato para fazê-lo. Mas por que ele não fez? E por que o Senhor não permite? Porque o Senhor utiliza a história funesta de Oséias, o seu drama pessoal, para trazer uma mensagem ao seu povo. Qual é a vontade de se esconder? A vontade é sumir do mapa. A vontade de deixar o ministério, porque, na verdade, a sua vida, o seu casamento, não condiz com um parâmetro e um ideal a ser seguido. E por que o Senhor não permite? Porque Deus utiliza esse episódio, esse drama, esse evento trágico para transmitir uma mensagem. Interessante que talvez alguém esteja passando por dramas familiares. E sabemos que no momento da crise, no ápice do sofrimento, ainda mais dentro de uma relação conjugal, a primeira opção, a primeira voz que emitimos é a voz do divórcio. Mas o profeta Oséias não faz por quê? Porque ele não era qualquer um. Podia fazer, talvez, dentro de uma tradição, até mesmo uma tradição judaica, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que defendiam o divórcio, uma por qualquer coisa efêmera, qualquer coisa estúpida, outro somente por uma questão de adultério. Então ele tinha toda uma base, ele não fez por quê? Porque ele não era todo mundo. Da mesma forma, você não é todo mundo. Por mais que isso tenha sido hoje uma prática comum, e até mesmo muitos pastores defendem a prática do divórcio, mas é incompatível com a palavra de Deus, porque vale a pena insistir. E por que vale a pena insistir? Porque o parâmetro e o modelo é Deus. Deus não deixou Israel, Deus não deixou o seu povo, a aliança para com o seu povo é eterna, é perpétua, e mesmo sendo um povo infiel, o Senhor ama esse povo, amou até o fim. Então vale a pena seguir essa aliança, vale a pena seguir o matrimônio, haja o que houver, independente das circunstâncias, porque família é projeto de Deus. E chegamos agora, depois de toda essa apresentação, eu não quero ser prolixo, irmãos, não quero ser longo, mas é o momento que ele justamente sente esse peso no coração. E o versículo 1 inicia dessa forma: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A ferida de quem está aqui à tona? A ferida de quem está em evidência? A ferida do profeta. Mas ele entende que somente Deus pode curar a ferida do seu coração. Deus permitiu, Deus usou isso como um exemplo, já trazendo uma ordem imperativa desde o começo. Você vai casar com uma prostituta e vai ter filhos com ela, para que assim o seu ministério, mesmo sem palavras, mas por um exemplo, fosse um recado à nação, ao povo de Israel. Então existem feridas que só poderão ser tratadas por Deus. Então poderemos fazer de tudo, usar qualquer medicamento, tarja preta, psicotrópico, e não vai passar. Procurar qualquer analista, qualquer psicoterapeuta, usar qualquer profissional da área da saúde, e não vai adiantar, porque existem feridas no coração, feridas na alma, que somente Deus pode tratar. E é isso que o profeta evidencia. Devemos retornar, mudar a direção para que sejamos convertidos para Ele. Então Deus nos despedaça, Deus nos quebranta, mas Ele fez e Ele é responsável por essa ferida, aquilo que está pulsando, aquilo que está gerando dor, mas Ele é o único capaz de sarar. Existem feridas que só Deus pode tratar. Então, qual é o nosso objetivo como igreja? Então, toda igreja ela tem as suas marcas. Igreja possui feridas? Sim, algumas igrejas superaram a ferida. Outras são feridas abertas. Outras são feridas em tratamento. Mas a ferida é um problema no desenvolvimento do nosso ministério.
E agora, falando de uma forma organizacional, uma igreja ferida é uma igreja impossibilitada de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. O cumprimento da missão, o cumprimento de um ideal que está acima dos nossos dilemas, está acima das nossas mazelas. Isso é muito importante. O pastor Hamilton sabe muito bem disso. Talvez irmãos de liderança, existem momentos que nós somos exigidos e somos colocados à prova, ao extremo. Mas independente de como nós estejamos, a obra do Senhor precisa ser feita. Independente de como se encontra o profeta, agora nos seus frangalhos, no seu momento funesto, a missão do profeta não poderia se dizer que estava por acabada. Tinha muito ainda para que o profeta pudesse entregar, derramar e ministrar no povo daquela geração. Da mesma forma é a igreja. O meu desejo é que essa igreja, no nome do Senhor Jesus, seja uma igreja completamente curada. Curada não com filosofias, não com metodologias, mas que seja curada pela presença de Deus no nome de Jesus. Então, quando a igreja agora, saindo um pouco da figura singular do profeta e nós nos colocando na realidade dele, e cada um tem a sua ferida, ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de humilhação, ferida de traição, como foi o caso do profeta, feridas de injustiça. Nós precisamos nos convergir para Deus, porque Ele é capaz de tratar as feridas do nosso coração. E no versículo 2, irmãos, a gente se depara agora com uma voz messiânica. E é muito latente esse discurso onde a gente vê a missão de Cristo revelada no versículo 2. 2 dias depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Claro que nós sabemos o martírio, a agonia, a via crucis, o Gólgota no nosso Senhor, mas ao terceiro dia foi dia de triunfo. Ele venceu a morte e a nossa fé comunitária, a nossa fé como igreja, como um só corpo, nós dependemos dessa superação, aonde Cristo venceu a morte e nos deu vida. Então está falando sobre ressurreição. Claro que Oséias, por mais que estava ali inspirado pelo Espírito Santo, ele não tinha ideia de uma figura totalitária, uma figura global e holística, a ação do Messias que estava por vir numa geração vindoura. Mas ele falando profeticamente, trouxe uma profecia messiânica, está aqui inserido no versículo 2, mas também é um momento onde ele está fazendo o seu desabafo. Ele está falando sobre esse período aonde ele quer ver essa ressurreição. A ressurreição no seu ministério. Uma ressurreição agora na sua praxis profética. Interessante, irmãos, que a ressurreição é a maior liberação de poder que existe. Nada supera. Porque sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte fora tragada pela vitória. A vitória de quem? Daquele morto que agora é ressurreto, que está sentado à destra de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Cristo Jesus, a esperança da glória. Então, não existe poder maior do que esse. Da mesma forma como Cristo venceu o último obstáculo, então ele também tem o poder para fazer absolutamente tudo, porque nada é impossível para ele, porque o Senhor confiou e entregou a ele todas as coisas. Então agora o profeta se sente nesse momento onde ele se vê sem vida. Ele precisa passar por um processo de restauração, um processo de ter a vida novamente, uma ressurreição. É o lado onde o profeta ele apresenta dentro do seu drama. Interessante, irmãos, que somente Deus pode restaurar, somente Deus pode revitalizar e somente Deus pode dar vida ao morto. Interessante que no ministério de Jesus existem alguns episódios que Jesus ressuscitou mortos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, são exemplos de ressurreição, porque Jesus tinha um controle de todas as coisas. Claro que agora eu quero me apegar, porque eu falo para vivos e eu não falo para mortos. Mas existem áreas da nossa vida que podem estar sepultadas. Áreas da nossa vida, eu não estou fazendo aqui nenhum discurso
para poder tocar a tua motivação, nada disso. Eu me concentro em valores espirituais. Falo de pessoas chamadas, pessoas que receberam uma vocação de Deus, pessoas com todo o potencial, pessoas que têm um talento e que pode ser hoje o seu caso, que o teu talento, aquilo que Deus te confiou, está enterrado. Então está na hora de você fazer com que isso seja ressuscitado na sua vida. E não permitir que problemas, circunstâncias, episódios funestos do passado, qualquer crise, qualquer trauma que tenha sido gerado na sua vida, seja um empecilho para aquilo que Deus está para realizar na tua vida e coletivamente como igreja. Nós precisamos passar por uma ressurreição, para que o ambiente de morte mude dentro de nós, para que sejamos um canal de vida. Infelizmente, pessoas que estão vivendo áreas de morte são impossibilitadas, porque o panorama, a cosmovisão, então automaticamente a gente vai exalar. A boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de rapina, cheio de morte, cheio de feridas, então a gente vai usar o nosso tempo e a nossa oportunidade para trazer a nossa lamentela, para trazermos, irmãos, toda a nossa palavra imprecatória, para trazermos toda a nossa lamentação, em alguns momentos há até mesmo uma murmuração. Então o profeta está falando dele mesmo. Eu preciso ser sarado, eu preciso ser restaurado, eu preciso passar por uma ressurreição. Então, se a ressurreição é a base da nossa fé, então que essa igreja, nesse 41º ano, seja ressuscitada, palavra melhor, revitalizada, para cumprir por outros 40 anos, até o tempo da volta de Jesus, a sua missão, para que nada seja retido nessa geração, para que essa igreja seja usada com todo o potencial. Versículo 3, e agora nós caminhamos para o final, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu falo para uma igreja que conhece esse Deus. Eu falo para uma igreja que conhece esse Cristo, autor e consumador da nossa fé, segundo o nosso poeta musical. Cristo é o autor e consumador da nossa fé, motivo até mesmo de uma canção linda que cantamos na nossa igreja até hoje. Mas só que o profeta, ele vai além. Não apenas conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. É um relacionamento cotidiano, relacionamento diário. Claro que você conheceu a Cristo e por isso que você o aceitou e permitiu que Ele fosse Senhor da sua vida, que Ele fosse o comandante, o general, o patrão, que Ele fosse o proprietário da sua vida, da sua existência. Mas só que o nosso caminho, ele precisa estar no infinitivo, continuando a conhecer ao Senhor. Continuar a conhecer ao Senhor. Essa é a ideia. Que seja hoje esse tema, no nome de Jesus, relevante para você, que você persista nessa caminhada, descobrir mais do Senhor no nome de Jesus. Nesse ano a gente está, mais uma vez, dando continuidade ao percurso da leitura da Bíblia. Eu já li, tantos outros irmãos já leram a Bíblia, mas só que em cada leitura, como nós aprendemos mais da palavra de Deus, o ato de prosseguir em conhecer a esse Deus. Então o profeta, ele teve as suas experiências, teve a sua confirmação ministerial, mas só que ele prossegue em conhecer. Então é um convite, é um apelo. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, irmãos, como a alva será a sua saída. Como a alva será a sua saída. Conhecemos esse salmo. Quem de nós nunca recitou e leu esse salmo na hora da angústia, na hora do medo, na hora do pavor? Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a alegria vem pela manhã. Eu aprendi esse versículo seguindo a fé da minha avó. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de crescer no lar evangélico. Então, dentro de muitos versículos que ela recitava, é um que eu aprendi desde pequeno, Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem ao amanhecer no despontar da aurora, na alva, nos primeiros raios do dia. E conforme a palavra de Jeremias, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã.
A cada amanhecer uma esperança, irmãos, é um momento de renovação. Cada amanhecer é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. E o profeta sabia muito bem disso. Mas só que ele vai destacar que, como a alva, será a sua saída. Talvez na minha compreensão, eu me peguei por muito tempo meditando sobre saída. Porque o que mais o profeta está querendo é que Deus entre na sua família, entre no seu relacionamento, entre no seu ministério, mas aqui fala de um Deus, o Deus do profeta Oséias não é um Deus de entrada, mas é um Deus de saída. Por que pressupõe saída? Porque pressupõe que Deus já entrou, já concluiu o processo, então nada ficou inacabado, tudo ficou concluído e completado com a ação de Deus. Então, quando nós pensamos Deus deve fazer, Deus tem que realizar, a gente expressa o nosso sentimento para com Deus assim: Senhor Deus, não aguenta mais, entra nessa causa, entra com providência, entra nessa circunstância. Então, o Deus do profeta Oséias não é um Deus onde a gente não precisa pedir que ele entre, porque ele já está saindo, subentendendo que ele já concluiu todo o processo. Qual o processo? O processo de ressurreição, de restauração, de curar feridas e de dar vida onde precisa. E para finalizarmos, irmãos, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Claro que o profeta Oséias não estava deslumbrando um cenário do Brasil, um país tropical, onde a gente tem recursos hídricos por causa da quantidade de chuva. Claro que ele não está contemplando essa realidade, ele está contemplando a realidade da Palestina, ele está contemplando a realidade de Israel, onde a aridez, o deserto, é um elemento constante. O pastor Hamilton conhece muito bem, já teve oportunidades para ir para Israel. Então é um lugar realmente seco, Israel, um lugar de aridez. Então o que é a chuva serôdia? O que é a chuva temporã? É um elemento surpresa para o agricultor. Não é época de chuva, não tem programação de chuva, porém existe um elemento surpresa da natureza, onde Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, porque é ele que faz a gestão de todas as coisas, do clima, das estações. Então ele vai, ele dá um presente. Ele dá a chuva temporã, a chuva serôdia, essa chuva fora do tempo da chuva, fora da estação, para trazer umidade à terra. Com essa umidade, o agricultor, então, com apenas uma única chuva, essa chuva em abundância que cai, não sendo programada, permite que um agricultor coloque a sua semente na terra e com essa previsão ele já sabe que vai germinar, vai crescer, vai desenvolver e vai frutificar. O profeta Oséias, nesse versículo 3, utilizando uma metáfora, ele está falando dele mesmo. Eu preciso dessa chuva para regar a terra árida da minha vida. Do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Do jeito que eu estou, com as minhas feridas, respirando ares de morte, eu não vou ser bênção na vida de ninguém, porque eu estou vivendo o meu deserto. Deserto é algo que todos, sem exceção, vão passar durante a sua vida cristã. Existem irmãos que talvez não tenham passado, mas vão passar. Eu não estou desejando coisa ruim, não. Porque faz parte do tratamento, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Então, quem passou pelo deserto sabe que o deserto é lugar de provação, que nós somos testados aos nossos limites. Mas, aleluia, o deserto é o lugar onde nós encontramos a Deus. Pode faltar muita coisa ao nosso redor. No deserto pode faltar muitas coisas familiares a nós mesmos, mas uma coisa nós vamos encontrar nesse lugar que aparenta ser sombrio, inóspito e solitário. A presença de Deus vai nos acompanhar. Oséias está vivendo o seu deserto, mas Deus era com ele. Então ele está dizendo, um grito da alma: Senhor, eu preciso dessa chuva na minha vida para poder frutificar no meu ministério. Eu quero concluir com essa palavra e eu quero depois chamar minha esposa para dar um testemunho que essa chuva serôdia, essa chuva temporã,
possa acompanhar a vida dessa igreja, não apenas hoje, aonde nesse período se completa mais um ano de vida, mas em todo o percurso dessa agência do reino de Deus, esse elemento surpresa possa ser evidente nessa igreja, para que essa igreja jamais seja uma terra árida, uma terra seca, porque a terra de Israel é uma terra fértil. Essa igreja é um lugar fértil, é um lugar propício para o desenvolvimento, para o crescimento e para a frutificação. Mas a gente precisa dessa chuva que veio do Senhor, que essa chuva não possa faltar nessa igreja, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, curando quaisquer feridas, podendo confirmar mais uma vez, irmãos que são chamados, irmãos de ministério, para que possam dar continuidade ao vosso ministério e que as famílias dessa igreja, haja o que houver, possam se manter sólidas na presença de Deus, mantendo essa aliança que nós tivemos os nossos pais como testemunhas, Deus era testemunha, e a nossa aliança com a pessoa que nós escolhemos para amar foi também diante de testemunha que era a igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu saio agora nesse momento e a minha esposa, ela assume o meu lugar. Que Deus esteja abençoando sua vida poderosamente. Quero terminar concluindo com o testemunho. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, eu quero poder testemunhar cada dia daquilo que o Senhor está fazendo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer que Ele continua operando milagres, Ele continua restaurando. E eu quero contar rapidamente duas coisas, porque eu creio que isso é muito importante. A primeira coisa foi que eu fiz um voto ao Senhor, que eu ia adorar o Senhor, não importando as circunstâncias. E aí eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, dores muito fortes no meu ouvido, consequência de um feijão quando eu coloquei quando eu era criança. Sempre lidei com essa dor e depois da vinda do Josué começou a se tornar insuportável. Já fui em vários médicos, ninguém sabia me dizer, só me dizia que eu tinha que fazer um transplante de tímpano, mas eu já tinha feito um. E aí chegamos ao diagnóstico de que eu ficava muito tonta, eu sentia muitas dores na lateral do meu rosto. E surgiu a possibilidade de eu já estar com uma... Até já esqueci como que era o nome da doença. Bom, só sei que fui ao médico, eu estava com tanta secreção porque vazava pus do ouvido, se eu ficava resfriado, saía pelo ouvido também, e meningite. E aí ele falou, olha, Juliana, pela quantidade que você tem, nós vamos ter que abrir toda a região do seu ouvido, nós vamos ter que limpar. A sequela é aparestesia, né, facial, perda de visão, audição, algumas coisas nós já vamos ter que te prevenir. E naquele dia que ele falou tudo isso, eu me lembrei do voto que eu tinha colocado ao Senhor, que eu ia adorar, não importando as circunstâncias. Só que dizer e cantar na igreja, eu te louvarei, é muito fácil, mas quando vem as provas, é que começa a se tornar difícil. Ele me deu uma medicação para tentar queimar aquela secreção. Só que a dor era tão forte que eu consegui colocar só 3 vezes. Eu colocava um travesseiro na minha boca e pedia para Evandro levar o Josué para lá, porque ele ia me ver chorando. E eu consegui colocar 3 vezes só. Porque a queimação era como se viesse por todo aquele lugar. E quando eu fechava os olhos, era como se eu ouvisse o inimigo dizendo assim, agora adoro o teu Deus. Aonde está o teu Deus? E em cada momento eu pedi, Senhor, a minha vontade é de murmurar, mas que nesse momento o Senhor me dê forças para te adorar, porque se o Senhor me curar, o Senhor é Deus, se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus, então me ajude a passar por essa prova. Parei o tratamento, começamos campanha de oração na igreja, eu também orando em casa, e era o momento da minha reconsulta, e quando eu fui fazer a minha reconsulta, aonde está a secreção? Ele olhou a tomografia e falou assim, olha, eu preciso olhar de novo, analisou de novo, vamos fazer uma nova tomografia, porque não dá para acreditar o que eu estou vendo, eu nunca vi isso, eu fiz errado a tomografia. Liga de novo, eu não tinha mais nenhuma secreção. Ele falou assim, meu Deus, o que você fez?
Eu falei assim, o Deus que eu sirvo, Ele pode me curar. E esse Deus, doutor, é um Deus não só de cura, mas é um Deus de salvação. E o problema é que às vezes nós procuramos Deus só para nos curar, e eu quero te dizer que Ele te cura. Mas existem feridas das nossas vidas que só podem ser curadas com a palavra perdão. No outro momento da minha vida, eu fiquei muito chateada com uma irmã da igreja, mas muito chateada. Porque eu falei uma coisa, ela compartilhou na igreja outra, eu falei, amor, ela tá mentindo, vamos resolver, reunir todo mundo. E Evandro falou assim, amor, você tem que ir lá pedir perdão. Eu não fiz nada. Vai lá. Você tá chateada, você tá magoada, você não quer nem passar na frente da casa da irmã, você tá pecando, você só fala mal dela, você tem que ir lá pedir perdão. Mas, amor, eu não fiz nada. Você, amor, mas você já tá entristecendo o Espírito Santo, você já tá toda entulhada. Ai, então vamos comigo. Fomos à casa da irmã. Cheguei na casa da irmã e falei assim, irmã, quero te pedir perdão. Que bom que você reconheceu. Eu falei, meu Deus, eu já vim pedir perdão para ela, e agora ela fala ainda mais isso? Aí Evandro falou assim, amor, deixa nas mãos do Senhor. Voltando para casa, fui na igreja domingo, parecia que eu tinha tirado um fardo. Ela passa na frente, no momento da apelo, e o Senhor, o Espírito Santo fala assim, Juliana, agora você vai ter que orar por ela. Eu falo, ah, não, Deus, já fui lá, já pedi perdão, uma coisa que eu não fiz, ainda agora eu vou ter que orar. Juliana, vai lá, obedece. No momento que eu vou orar por ela, ela pega as mãos e fala assim, Juliana, eu quero te pedir perdão porque eu menti. Eu menti porque eu fiquei chateada que as irmãs gostam muito demais de você. Eu menti, mas eu quero te pedir perdão. Naquele momento, irmãos, que a gente orou junto, a gente se abraçou, é como se o mundo espiritual soubesse daquilo que poderia fazer com a minha vida e com a vida dela. E até hoje, mesmo não estando mais no Brasil, a gente tem uma ligação espiritual. Parece que ela sabe no momento que eu estou angustiada, no momento que ela precisa de oração. Eu quero te dizer, não importa as coisas que passaram, existe a palavra perdão. Nesse momento o pastor vai vir, vai orar pela tua vida, mas eu também gostaria de orar por você, para que o Senhor esteja te abençoando poderosamente. Nesse momento de coronavírus, talvez é o momento de você mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, você mandar uma ligação. Hoje a bolsa que você tem, o sapato que você tem, você não pode nem sair para mostrar para os outros, mas se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor, nada vale. Nesse momento, não importa se seja rico, seja pobre, é somente a presença do Senhor. E que você venha querer vivenciar coisas mais profundas da parte de Deus. Nesse momento eu vou estar orando por você, logo depois o pastor também vai estar orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque as lutas vêm nas nossas vidas, para que venhamos conhecer não um Deus de longe, mas um Deus poderoso, um Deus de glória. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Obrigado que o Senhor continua operando milagres, o Senhor continua restaurando vidas, restaurando casamentos, chamando pessoas para fora e chamando pelo nome. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento que cada um está ouvindo, o teu Santo Espírito possa ministrar em cada coração. Talvez pessoas que precisam perdoar o Senhor, acham que foi culpa do Senhor, porque que o Senhor não curou, porque que não operou. Pai, obrigado, porque tu és um Deus perfeito. E no deserto e nas provas, nós conhecemos um Deus tremendo e poderoso que é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a palavra perdão é a palavra que pode curar vidas, pode trocar águas amargas em mulheres, ó Pai, em homens, ó Pai, cheio da tua ousadia. Pai, com a palavra perdão, nós paramos, ó Pai, de ser aquela mulher de estátua de sal e começamos a ver o hoje do Senhor. Pai, que a tua igreja possa ser inundada com o espírito de ousadia. Pai, que talvez pessoas tenham que perdoar o seu pastor, tenham que perdoar familiares, seu marido, seu filho, ou talvez tem pessoas, ó Pai, pais que precisam pedir perdão aos seus filhos. Pai, a palavra perdão tem o poder para curar, ó Pai, cada coração e dar a oportunidade do novo. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra que nessa noite foi ministrada possa germinar e possa dar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Amém. Ok, meus irmãos, quero mais uma vez reforçar
A gente fica muito feliz de estar tendo esse momento tão especial para a igreja, mas principalmente para nós, aqui tão longe, mas com esse recurso tecnológico, poder estar tão perto dos irmãos. Então, que Deus os abençoe poderosamente. E eu agora passo a palavra para os irmãos que acredito que tem uma continuidade do culto. Então, Deus abençoe vocês. Quero agradecer, pastor Evandro. Já, na continuidade, a irmã Ana Paula, eu quero pedir que seu microfone, Ana Paula, ele está muito baixinho. Mas eu agradeço, irmãos. O pastor Evandro, eu não comentei, ele foi do nosso campo. O pastor Evandro, ele iniciou a sua vida ministerial, sendo chamado por Deus ainda em Cabo Frio, Campo Fluminense. Depois foi pastorear, plantar uma igreja em Foz do Iguaçu. Foi lá em Foz do Iguaçu de lá que ele foi chamado por Deus para ir para a região da Lombardia, na Itália. E eu me lembro do churrasco que nós comemos lá em Foz. Aliás, quando passar pelo Rio, eu vou te levar à churrascaria, porque ele me levou à melhor churrascaria lá da região e a gente passou... Um jantar foi prolongado, porque a comida era muito boa, a companhia excelente. Mas naquele diálogo, eu vi uma esposa impulsionando o esposo. Ele tinha sido convidado para pregar aí em Mantova. E qual era o desafio? Tinha que pregar em italiano. Você pode falar com a gente? Quanto tempo você teve para aprender italiano? Hein, pastor então, Evandro? pastor, na verdade, eu não cheguei falava algumas palavras, me comunicava com as coisas mais básicas, mas depois de 8 meses, porque eu cheguei aqui na igreja, eu só pregava em português, a igreja de língua italiana, então tinha sempre um intérprete. E aí, como o pastor falou, minha esposa, não, você não pode aceitar ter um Arão na sua vida. Porque toda vez, todo o ministério de Moisés teve um Arão porque ele não quis falar. E aí chegou o momento, depois de 8 meses, pastor, porque a gente fica com medo, inseguro, e aí foi o primeiro culto, e aí eu estou até hoje, pela misericórdia do Senhor. Em 8 meses, e a coragem desse irmão e da sua esposa também, para viajar para lugares, inclusive, onde não sequer sabia falar o idioma no passado, né? Isso exatamente, pastor. Eu vi no exemplo de vocês, a disposição para enfrentar adversidades e dar o melhor, de si. Um pastor brasileiro ser convidado por uma igreja italiana, uma igreja multiétnica, com 22 nações representadas, só instrumento nas mãos do Senhor. Meu irmão, o pastor Evandro, realmente, eu tenho esse carinho por você e por Juniana, por conta desse espírito de encorajamento que vocês têm. Vocês são desbravadores, pessoas que realmente se atiram na direção que Deus aponta. Só plantar uma igreja do zero numa região do sul é uma coisa difícil. Vocês fizeram um trabalho muito relevante ali e a gente tem muita gratidão. Igreja, vamos agradecer a Deus por eles. Vamos agradecer ao Pai pela vida deles. Tem uma pessoa muito querida entre nós. Eu vou pedir a Cris, desculpe a interrupção, Ana Paula, mas eu vou pedir a Cris, que foi minha ovelhinha desde pequena, e o Robinho, seu esposo, está aí o casal. Você pode orar por ele nessa hora? Eu peço perdão aí por essa interrupção no culto, mas, Evandro, nossa gratidão é muito grande, não só pelo que você falou hoje, tá? Não só pelo que Juniana falou, mas pela vida, pela sua vida, pela vida dela e por sua família. Gente, pode orar? Podemos. Oremos, irmãos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra foi apresentada para a Tua igreja, ó Deus, nesse dia, com tanta propriedade, Senhor, com tanta clareza, nós queremos Te agradecer, agradecer pela vida do Teu servo, agradecer por sua esposa, pelo testemunho dela vivo, ó Deus, do Teu poder transformador, de cura e de transformação de vidas, e nós só temos a Te agradecer, ó Pai. Porque tudo que foi falado aqui hoje é o que a Tua igreja precisava ouvir, é o que nós precisamos, Senhor Deus, aplicar em nossa vida pessoal e na nossa vida cristã, e que, ó Deus, o Teu Espírito Santo ecoe muito forte em nossos corações essa palavra, ó Deus, esteja nos moldando como vasos de barro nas mãos do oleiro, e abençoa grandemente Teu servo, ó Deus, tão distante de nós fisicamente, mas, ó Deus, nós nos unimos a Ele em oração, em amor, em comunhão, e suplicando as Tuas bênçãos sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre os propósitos que o Senhor tem para eles, ó Pai. Que o Senhor o guarde, o abençoe e faça uma obra tremenda no lugar onde o Senhor os plantou. Nós Te agradecemos por esse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido Deus. Segue aí, minha irmã, e no final, a irmã Wayne, representando a igreja, dá a palavra final. É a minha sugestão. Obrigado, queridos. Esse casal maravilhoso aí, Paulo e Hudson. Amém. Irmãos, estamos já caminhando para o encerramento do nosso culto. Lembrando aos irmãos que amanhã a gente tem culto de oração. E no domingo nós temos mais um culto especial. Teremos a presença de mais um pastor convidado. Então, vamos convidar outras pessoas, né? Vamos ter um desafio das telinhas. Em vez de 40 telinhas, vamos tentar dobrar essas telinhas, né? 50, 60, 80. Cada telinha é uma casa, né? Então, vamos fazer esse desafio para a gente, né? Convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente, né? Comemorando os nossos 41 anos. 41 anos da PIB Universitária do Brasil. Cada telinha é uma casa, e cada casa forma a igreja. A palavra de Deus diz lá que nós somos um corpo, né? Somos formados pelo corpo de Cristo. Então, cada casa transforma, sendo uma casa de bênção, sendo uma casa de oração, sendo uma casa onde Cristo vive, onde Cristo está presente, onde testemunha do Senhor. Essa casa, junto, né? Nós vamos nos unir e nós vamos fazer uma grande igreja, né? Nós vamos ter muitos frutos do nosso trabalho, mas é preciso que cada tela, cada casa, né, seja uma casa de bênção, seja uma casa de oração. Nós vamos cantar agora junto com a equipe de louvor, e após o cântico a irmã Wayne vai estar encerrando, dando a sua palavra e fazendo a oração final.
Bom, não tá tocando.